Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes, programa pós-rodada que você está acostumado, no calor da rodada, análise de todos os jogos desse domingo de futebol americano da semana 8 aqui comigo nessa missão está a Giovanna Stuck, minha ex-companheira de FA hoje, e a gente não vai perder tempo, eu já vou dar um alô para ela já mandando sobre o primeiro jogo que a gente vai falar. A gente vai começar pelo primeiro horário, como a gente sempre faz. Vamos começar pelo clássico entre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Os Steelers venceram pelo placar de 28-24. Um jogo que os dois times cometeram muitos erros no ataque. As duas defesas jogaram bem, mas no final os Steelers saíram com a vitória. Giovana, boa noite. E qual foi a sua visão sobre essa partida? Boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite, Gabriel. Foi um jogo que demorou para engrenar, né? Principalmente o ataque de Pittsburgh, né? Pittsburgh começou muito bem com a pick six no Lamar Jackson, mas demorou muito tempo para entrar no jogo. Mas assim, quando entrou também a defesa já tinha feito um bom trabalho e aí entrou no jogo só para sacramentar a vitória. Do lado dos Ravens, né, o Lamar Jackson, achei que ele foi bem pressionado, uma ótima atuação da defesa dos Steelers. A gente já falou antes, e se essa defesa dos Steelers não for a melhor, ela com certeza está entre as melhores, Uhum, principalmente o front seven, fez um ótimo concordo. trabalho. Não foi tão bem contra o jogo corrido dos Ravens, que nesse ponto não tem nada a criticar, né? Correram muito bem com a bola, principalmente o J.K. Dobbins, mas Aham. agora sim, Lamar Jackson e o passe, assim, tem culpa dele, mas assim, também tem bastante culpa dos seus recebedores, né? Nada funciona nesse ataque aéreo e é aquela mesma coisa, né? Quando o time pega um adversário mais difícil, e é o caso do Pittsburgh Steelers, o ataque aéreo simplesmente não funciona. E eu concordo plenamente, eu acho que sobre a atuação da defesa dos Steelers e principalmente a linha defensiva, eu achei que foi uma partida quase perfeita deles, né? Porque tudo bem, cedeu 265 jardas terrestres, é, é muita jarda para ceder, mas fez um trabalho perfeito contra o Lamar Jackson. Eles conseguiram trazer muita pressão com disciplina, sem abrir espaços para o Lamar Jackson correr com a bola. Ele teve 65 jardas, mas em 16 carregadas, uma média baixa de 4,1 para os padrões do Lamar Jackson. Então, eles conseguiram gerar pressão sem mandar muita blitz, conseguiram manter o máximo ali o Lamar Jackson dentro do pocket e o resultado foi claro, né? Ele sofreu dois fumbles, ele sofreu três fumbles, na verdade, desculpa. Dois ele perdeu, um ele recuperou, lançou duas interceptações, a pick six foi horrorosa, não tem 100% culpa dele, e a segunda interceptação também foi muito feia. Então, mais um jogo ruim do Lamar Jackson passando a bola contra um adversário importante, um adversário de verdade. Então, é aquilo que eu venho falando aqui no podcast há várias semanas. O ataque dos Ravens regrediu em relação ao ano passado, né? O ataque aéreo, especificamente, né? Até o ataque terrestre teve um bom dia, mas em geral não vem sendo tão dominante quanto no ano passado, que foi literalmente um dos melhores ataques terrestres da história da NFL. Mas é preocupante, e claro, não é só culpa do Lamar, falta talento no skill positions e tal, tudo, a gente sabe disso tudo, mas o Lamar é o principal culpado, sim. A equipe perdeu o Ronnie Stanley por lesão, né? Ele tá fora da temporada, fraturou o tornozelo e claro que isso faz um efeito no desempenho dos Ravens, apesar de eu achar que não foi. O ataque jogou pior depois que o Ronnie Stanley se machucou, mas não foi uma coisa que mudou uma chavinha e mudou da água pro vinho, não. Eu acho que, assim como a Giovanna falou, eu acredito que o que mudou mesmo no jogo do segundo tempo foi que o ataque dos Steelers chegou no segundo tempo, né? E é, é um ataque bem mais conservador do que a gente já viu o Big Ben no passado, mas é um ataque que funciona, assim, não é um grande ataque, né? Mas quando você tem uma defesa tão boa quanto os Steelers do ano passado, você consegue fazer um jogo complementar, né? Com um ataque que protege a bola, tudo bem. Sofreu ali um fumble do Chase Claypool, né? Mas viu o adversário sofrer quatro turnovers no total, se não me engano, isso, quatro turnovers no total. Não precisou fazer muito. O que eu quero chegar é, o ataque dos Steelers não precisou fazer muito nesse domingo, né, Giovana? Não, com certeza. Eles fizeram o suficiente para entrarem no jogo e ajudarem a defesa a selar a vitória praticamente, né?
O que eu queria falar é que eu gostei muito que nesse jogo, nos últimos jogos dos Steelers, a gente estava vendo muito bem o Chase Claypool aparecer. Ele apareceu Uhum. também no jogo de hoje. Mas eu gostei que dessa vez, quem apareceu muito bem foi o Juju Smith-Schuster e o Eric Ebron. E na O semana líder passada tinha sido o Deontay Johnson, né? foi. Então, assim, o ataque dos Steelers, ele não tá focado só em um receiver, o que eu acho que é muito bom. Uhum. Então tá sendo um ataque muito consistente, muito sólido, assim, com poucos erros, teve o fumble, mas assim, foi um time que conseguiu, de certa forma, distribuir a bola, e os caras conseguiram fazer as jogadas. Eu assim, claro que você vai ser mais competitivo com um grande ataque. Os Steelers não têm um grande ataque. Mas é isso que eu falei, que a Giovana falou, né? Um ataque que complementa a defesa e o time tá 7-0, então tá dando certo. Tudo bem, o calendário foi tranquilo nesse começo, mas quando pegou dois times de verdade, Titans e Ravens, venceu. Mas foi um jogo extremamente equilibrado. Eu não saio dessa partida achando que o Steelers é muito melhor e, assim, sequer que eu acho que ele seja melhor do que os Ravens. Eu acredito que foi um jogo que os Ravens cometeram muitos erros. Pra mim, são dois times que estão no mesmo nível. Sim, são níveis bem parecidos, a divisão deve sair de um desses. A única questão é ver como esse ataque dos Ravens, principalmente o ataque aéreo, vai progredir assim nessa metade final da temporada. E para isso eu tô curiosa para saber se o Dez Bryant, né, contratação Uhum. recente, como ele vai impactar nesse vestiário, porque provavelmente ele não deve voltar tão dominante quanto ele era nos Cowboys. Mas assim, eu acho difícil ele não ter sequer alguma influência, nem que seja algo meio que Larry Fitzgerald, devidas comparações, não me xinguem, por favor. Mas assim, um cara veterano que conhece o jogo para olhar os wide receivers mais novos e falar assim: olha, eu tenho experiência, me escuta. Assim, ele tá no practice squad agora, né, o time de treinamento, mas eu concordo, ele vai ver o campo em algum momento, né? Você olha pro corpo de wide receivers do Baltimore Ravens, é muito improvável que eles não, pelo menos vão ver se tem alguma coisa lá com o Dez Bryant, né? Porque ele, assim, claro, ele já deu muitos sinais de declínio antes dele sair da NFL, ele é novo ainda, se não me engano, tem 31 anos, mas ele pode dar uma boa presença na red zone, talvez, um bom cara ali numa terceira descida, e os Ravens precisam de toda a ajuda que eles consigam nesse setor, porque realmente o ataque aéreo da equipe vem deixando muito a desejar e deixou a desejar novamente nesse domingo. Vamos avançar de clássico, vamos continuar no norte da NFL, mas vamos mudar de conferência, vamos para a Conferência Nacional, onde o Minnesota Vikings derrotou o Green Bay Packers no Lambeau Field, com direito ao Dalvin Cook fazendo Lambeau Leap no estádio vazio. Os Vikings venceram pelo placar de 28-22. Os Packers ainda tiveram uma chance ali no final de um Hail Mary, mas a defesa dos Vikings acabou forçando um fumble e selando a vitória. Um jogo em que o Kirk Cousins passou 14 vezes a bola, mas o grande destaque foi primeiro o ótimo trabalho que a defesa dos Vikings fez contra a defesa dos Packers, contra os ataques dos Packers, mesmo estando desfalcados, sem seus dois principais cornerbacks. Primeiro jogo aí sem o Ngakoue, né, que foi pro Kansas City Chiefs, mas fez uma ótima atuação e no ataque Kirk Cousins passou pouquíssima bola, como eu falei, e a equipe usou muito bem o jogo terrestre, principalmente com o Dalvin Cook, 30 carregadas, 163 jardas, 3 touchdowns, um hat-trick aí do Dalvin Cook. E assim, a temporada dos Vikings já foi por água abaixo, mas vencer um rival sempre é muito bom e os Vikings venceram e venceram e convenceram. Eu acho que é justo dizer isso. Sim, o Kirk Cousins, como você falou, ele apareceu pouco, né? Só 160 jardas, teve o seu touchdown, mas assim, para Ele que foi ele o passar a muito bola? ajuda quem não atrapalha, né, a atuação dele, né? Para que ele precisava passar a bola se você tinha o Dalvin Cook que simplesmente destruiu, né? Foram mais de 160 jardas, como você falou, 3 touchdowns e não só isso, ele teve touchdown recebendo também. Foram Verdade. 63 jardas e um TD recebendo. Então, para que o Kirk Cousins precisava passar demais a bola se a defesa dos Packers não tinha resposta?
contra o Dalvin Cook, que ele estava lesionado, né? Foi o jogo de retorno dele. Vou dizer que ele retornou muito bem, por sinal. Parece recuperado da lesão, né? Porque realmente ele fez um grande jogo mesmo, né? E os Vikings afunilaram bastante o jogo pelo seu running back. E foi uma péssima atuação da defesa dos Packers, que a gente sabe que tem problemas contra o jogo terrestre. A defesa dos Packers tem uma coisa que ela faz muito bem, né? Ela marca o principal wide receiver do adversário. O Jay Alexander vem sendo o melhor cornerback da NFL, na minha opinião. E tanto Adam Thielen quanto o Justin Jefferson não tiveram jogos absurdos, mas é uma defesa que tem problemas seríssimos contra o jogo terrestre, é uma defesa que não tá conseguindo pressionar o quarterback adversário, e tudo se mostrou nesse domingo, né? Tudo que a gente viu do Dalvin Cook, muitos erros de tackle, e os Packers têm problemas, né? O ataque também não foi espetacular, né? Eles tiveram a chance ali ainda de empatar e virar talvez o jogo no final, mas você olha, por exemplo, aqui as estatísticas do time, até eu olhei, eu não olhei antes de entrar no ar, eu queria anotar isso, mas acabou que eu esqueci. Os Packers tiveram mais tempo de posse de bola, né? Só que os Vikings conseguiram pontuar mais nas oportunidades que tiveram, né? Os Packers tiveram algumas conversões de quarta descida ali que não deram certo, mas uma ótima atuação dos Vikings, não tem nenhum motivo para se desculpar disso, né? Não foi um acidente, eles jogaram melhor que os Packers e venceram os Packers, que começaram tão bem a temporada, mas agora vem de uma vitória boa contra os Texans, que é um time bem ruim, uma derrota contra os Vikings, que a gente via como um time ruim, e um atropelo sofrido nas mãos do Tampa Bay Buccaneers. Certamente o outubro dos Packers não foi tão bom quanto setembro. Pausa no podcast para lembrar que o podcast Cara dos Esportes e todo o conteúdo que eu produzo só é possível pelo apoio que vocês me dão através do programa de apoiadores. Produzir conteúdo de forma independente, ainda mais sobre um assunto que é um nicho como o futebol americano, é difícil. Eu preciso desse apoio de vocês, apoio financeiro. Tem planos a partir de R$ 10 mensais, e você me ajuda a manter esse podcast no ar, que não é fácil. Eu ofereço alguns benefícios para quem se torna apoiador, né? Tem podcast extra semanal, 2 edições da newsletter exclusiva por semana. Tem outros benefícios também, que dependendo do plano que você assine, vai lá no PicPay, busca a Cara dos Esportes ou clica no link na descrição. É vital que você que curte meu trabalho e tem condições se torne apoiador para eu conseguir manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Mas vamos voltar agora para o programa. Vamos seguir agora para outro clássico de divisão, vários clássicos de divisão nesse domingo. Vamos falar de New England Patriots contra Buffalo Bills, um jogo que não vai ser agradável para a Giovanna falar como grande fã do Cam Newton, mas um jogo que os Bills saíram na frente, os Patriots encostaram no placar, e no final, quando eles poderiam chutar um field goal para empatar o jogo e levar para prorrogação, o Cam Newton sofreu um fumble, Giovanna. Você, como fã do Cam Newton, deve ter sentido ali como se fosse seu próprio time, né? Eu lembro, inclusive, do momento que eu não estava assistindo o jogo, mas eu só ouvi, assim, o pessoal falando, vai ser TD, vai ser TD, e de repente, a hora que eu ouvi a palavra fumble, eu lembrei que era o Kenilton correndo, assim, desceu até uma dor no coração, mas, assim, considerando a situação que os Patriots estavam no começo dessa partida, né, não consigo citar todas as lesões, assim, o jeito que esse ataque estava, mas considerando quem o Kenilton tinha à sua disposição, eu tô até surpresa que conseguiram colocar 21 pontos no placar. O jogo aéreo continua horrível, né? Os recebedores, assim, continua uma situação horrível. Os pontos basicamente saíram do jogo terrestre, né? O Damian Harris fez uma boa partida, teve 102 jardas, anotou um touchdown. O Kenilton também correu para um touchdown. Mas assim, tô até surpresa que conseguiram colocar 21 pontos. Eu achei que esse jogo tinha potencial
para ser, assim, sei lá, um 28-10, um 28-13. Eu achei que os Patriots iam ter uma atuação muito pior e, infelizmente, né, esse fumble do Ken Newton, o time tinha as condições para empatar o jogo e, assim, infelizmente teve esse fumble. Eu acho que ele ficou tão preocupado em tentar marcar, ter essa virada, assim, meio que virar a chave do time, né? As últimas derrotas foram bem ruins. E, assim, méritos da defesa dos Bills também, né? Isso precisa ser dito. Quanto aos Bills, assim, ganharam, mas eu não tenho a mesma confiança que eu tinha com o time dos Bills no começo da temporada. Assim, se comparar agora, eles tiveram chances reais de perder esse jogo, né? Concordo, e assim, rapidinho sobre o Patriots, né? É claro que é o time que entrou sem o Edelman, sendo aqui o Harry, né? Que o Harry acho que não é nem desfalque nessa altura da carreira dele até agora, né? Acho que é mais um reforço, mas o ataque dos Patriots continua um ataque aéreo completamente anêmico. Mas o que você falou da pontuação, realmente, eu não esperava que os Patriots conseguissem sequer marcar 21 pontos. Eu acho que diz mais sobre a falta de qualidade dessa defesa dos Bills, né? Que era uma das melhores da NFL no ano passado. A gente esperava que isso fosse continuar, mas vem sendo uma das piores da NFL, né? E vem jogando muito mal. E concordo plenamente com o que você falou, né? A gente falou do Packers ser um time que teve um setembro bem melhor do que outubro. O Buffalo Bills a mesma coisa. O Buffalo Bills despencou nas últimas rodadas. É, teve muita dificuldade contra um time bem limitado do New England Patriots e vem de um jogo que teve dificuldade contra um time limitado do New York Jets. E é um time que está sendo bem mais não tá arriscando mais o ataque aéreo, porque o Josh Allen vem sendo muito mais inconsistente passando a bola, né? Ele só tentou 18 passes, correu mais com a bola, mas apenas para 23 jardas. O time até correu um pouco melhor com a bola nesse domingo, né? Mas contra o front seven inexistente do New England Patriots. Eu não saio me sentindo muito bem sobre nenhum desses dois times e eu vejo essa divisão como uma corrida como três times que podem conquistá-la, né? Buffalo Bills, Dolphins e Patriots. E hoje eu acho que eu colocaria o Patriots sem querer dar spoiler, que a gente vai falar do jogo do Dolphins mais pra frente, Giovana. Mas hoje eu coloco o Patriots como a terceira força nessa divisão. Sim, o Patriots, nesse caso, os Dolphins, eu diria que estão mais convincentes, né? O Uhum. time não dava mais pra gente colocar. Esse ano mostrou que assim, o Patriots precisava de mudanças, que não dava para botar culpa só no Tom Brady, na atuação dele do ano passado. Uhum. Esse ano mostrou que o time, o buraco é mais embaixo, né? E vamos levar uma off-season para ver assim, o que os Patriots ainda vão conseguir nessa temporada, né? Por exemplo, tem 2 jogos, acho que ainda tem 2 jogos contra os Jets. Então, É. assim, perder contra os Jets é uma situação muito preocupante. Perder contra os Jets aí é hora de fechar o time, é hora de fechar para balanço pro resto da temporada, porque aí não tem nenhuma desculpa, não tem nada. É um time que vem muito mal. O Patriots vem muito mal e eu escrevi sobre isso na newsletter recentemente. O próximo jogo é contra os Jets. Monday Night Football ainda. Putz. Nossa. Mas eu não sei se os problemas dos Patriots. Quer dizer, não sei não. Os problemas dos Patriots não são consertáveis durante a temporada. Eles precisam de uma injeção grande de talento no ataque. Não tem como acontecer isso durante a temporada. O ataque pode jogar um pouco melhor, mas eu não apostaria muito nisso. Vamos seguir agora para Tennessee Titans e Cincinnati Bengals. Os Bengals venceram com autoridade o Tennessee Titans 31-21. O, o Cincinnati Bengals não teve 4 jogadores titulares da sua linha ofensiva, incluindo o único que vem jogando assim, o nível de um jogador de linha ofensiva profissional da NFL, o que se espera dele, que é o Jonah Williams, ele não estava, então linha ofensiva toda remendada e o Joe Burrow não foi sacado. É impressionante porque a gente sabe que o Bengals tem uma das, se não a pior linha ofensiva da NFL, ainda desfalcada, e ainda assim os Titans não conseguiram gerar pressão consistentemente nele. Acho que fala muito sobre o quão ruim é essa defesa do Tennessee Titans. Mas antes de falar o que está errado com os Titans, vamos falar do que está certo com os Bengals. E tem uma grande coisa certa, que é o Joe Burrow. 26 de 37 passes, 249 jardas, 2 touchdowns.
E o Joe Burrow é muito especial. O Joe Burrow, ele é a resposta. Sim, teria que sair muito a carreira dele de eixo, do eixo que ele mostrou até agora. Ela teria que sair muito pro Joe Burrow não ser um franchise quarterback do futuro do Cincinnati Bengals. O que é possível, a gente já viu acontecer. O Baker Mayfield foi espetacular como calouro e a gente sabe o que aconteceu depois. E tem outros exemplos disso. Então, o Joe Burrow ele tá num caminho para ser um dos 10 melhores quarterbacks da NFL eventualmente. Ele tá é o que ele vem mostrando até agora. De novo, eu faço a ressalva. Não é garantia que ele vai chegar lá. O Cincinnati Bengals historicamente não é uma das melhores franquias, muito pelo contrário. Então, não dá para descartar que ele vá sair do trilho. Mas nesse momento, a trajetória dele é muito positiva. Ele ele comanda esse time como se fosse um veterano e ele se move muito bem no pocket, ele é muito atlético, ele teve uma corrida ali de 5 jardas que ele quebrou uns 4 ou 5 tackles, que foi uma das corridas de 5 jardas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. E assim, o torcedor do Cincinnati Bengals tem muitos motivos para ficarem otimistas com o futuro da franquia. Agora, o Tennessee Titans, Giovanna, que é, a gente viu no último mês, né, depois de tudo que eles passaram com o surto de Covid, elogiamos muito o Ryan Tannehill, vinha jogando muito bem, Derrick Henry, o A.J. Brown, todo mundo amava eles e tal, mas é um time que vem vencendo jogos com mais dificuldade do que a gente espera, chegou a estar muito atrás no placar e mostrou um poder de reação importante, mas ainda assim perdeu para os Steelers e agora foi dominado totalmente pelo Cincinnati Bengals e é um time. Não sei, eu acho que é um time difícil de ler. Não sei o que você acha, mas é porque é um time que tem várias coisas que eles fazem bem, mas eles parecem que no coletivo eles não conseguem ter um grande desempenho por 60 minutos. Por exemplo, uma coisa que você mencionou sobre a linha ofensiva dos Bengals, se não for a pior, é uma das. Tá assim, no top 3 das Uhum. piores. Ainda estava cheia de reserva. E o front seven, assim, vamos colocar front seven, mas mais a linha defensiva, não conseguiu nenhum sec em cima do Joe Burrow, mesmo que ele tenha uma boa habilidade no pocket, que ele tem, mas ainda assim, não conseguiu pressionar o suficiente e não ter nenhum sec. Isso é um pouco preocupante, né? Porque era uma partida que a linha dos Titans podia ter se aproveitado disso. Eu, particularmente, gosto da secundária dos Titans, acho uma secundária boa até. Mas a linha defensiva é algo que, assim, me deixa um pouco com o pé atrás nesse time, nessa defesa, acho que é o ponto fraco dela. E o fato de não ter conseguido nenhum sec hoje foi, acho que decepcionante por parte do time. Eu esperava que o Joe Burrow fosse mais incomodado. Outra coisa que eu também queria falar, tudo bem, o Derrick Henry passou de 100 jardas, mas honestamente falando, eu achei que ele teria 200 no começo da partida, porque a defesa dos Bengals não joga bem contra o jogo corrido, e o Derrick Henry assim, é um mini monstrinho, né? Então eu achei que ele ia botar umas 200 jardas, 2, 3 touchdowns talvez, e no final acabou sendo assim, só um jogo de 100 jardas, só ainda é impressionante, mas só um jogo de 100 jardas pro Derrick Henry. E o Tannehill passou muito bem a bola pro Corey Davis e meio que ficou assim, sabe? Os outros alvos não apareceram muito, A.J. Brown, nada, foi meio que o show assim do Corey Davis e a defesa dos Bengals, que muito criticada, e de certa forma tem motivos para ser criticada, mas eu acho que dessa vez ela fez um trabalho competente. Fez mesmo, né? E sobre o Derrick Henry, realmente a defesa dos Bengals não é espetacular contra o jogo terrestre, mas acho que também aquela coisa do o time atrás do placar, né? Não pode focar tanto no jogo terrestre, mas ainda assim, o Derrick Henry teve 18 carregadas, 112 jardas, um touchdown, mas não teve muito impacto no desempenho do time como um todo. Mas vamos seguir agora, vamos falar para o próximo jogo, que é Los Angeles Rams contra o Miami Dolphins. E se você não sabe quanto foi esse jogo, eu vou falar alguns números para você, ouvinte, e aí você tenta pensar em quem que você acha que venceu o jogo ouvindo esses números.
Jardas totais. Os Rams tiveram 471, o Miami Dolphins teve 145. First downs, primeiras descidas. Os Rams tiveram 31 e o Miami Dolphins teve 8. Tempo de posse de bola: 36 minutos e 29 segundos para os Rams, 23 minutos e 31 segundos para o Miami Dolphins. Se você escuta esses números e você não sabe quanto foi o jogo, você acha que os Rams passaram por cima do Miami Dolphins, mas foi exatamente o oposto do que aconteceu. Miami Dolphins venceram por 28-17, um jogo tenebroso do Jared Goff, 2 fumbles, 2 interceptações e assim, todo mundo quer saber do Tua Tagovailoa, como foi o desempenho do Tua. Mas a verdade é que não dá nem para avaliar direito, né, Giovana? 12 de 22 passes tentados, 93 jardas, um touchdown. Ele simplesmente não foi exigido porque os Rams fizeram de tudo possível e impossível para perder esse jogo. Com certeza. Quando você olha um jogo do Jared Goff e vê nas estatísticas que ele tentou 61 passes, você pensa, isso é um problema. Isso é um grande problema, porque 61 passes tentados pelo Jared Goff é um pouco assustador. Especialmente se considerar que ele teve passes horríveis, não apenas ele foi interceptado, né, 2 vezes, mas ele teve uns passes muito ruins, ou muito baixo ou muito alto, e a defesa dos Dolphins também conseguiu defender 13 passes. Então, assim, Uma ótima atuação. foi uma ótima atuação, principalmente do Eric Rowe, que ele também quase teve uma chance de uma interceptação, só que ele acabou deixando a bola cair. Uhum. Então, assim, o Goff, assim, você usou um bom adjetivo, foi tenebrosa a atuação dos Rams. E os Dolphins, assim, eles conseguiram fazer o suficiente em todas as áreas. Então, teve TD ofensivo, teve TD defensivo, teve TD no Special Teams. E foi isso. O resto, os Rams meio que se implodiram na partida. É exatamente isso que aconteceu, né? E você olha aqui os touchdowns, como a Giovana falou, teve um touchdown que foi um drive de 33 jardas depois de uma interceptação, foi um passe do Tua pro Devontae Parker, teve um retorno de 78 jardas de um fumble, teve um retorno de 88 jardas de um punch e teve um touchdown de 1 jarda, foi um drive de uma jogada, 1 jarda, que foi, agora eu não lembro se foi o fumble ou se foi uma interceptação, agora eu tô em dúvida, mas foi um turnover dos Rams. Então, o ataque dos Rams não precisou fazer nada. Eu sei que é decepcionante, mas eu não consigo fazer nenhuma avaliação. Eu vou reassistir esse jogo durante a semana, mas eu não consigo fazer nenhuma avaliação do que foi o desempenho do Tua, porque você olha os números aqui, como eu falei no começo, não tem o que avaliar. Os Rams implodiram completamente e o Jared Goff, ele tem problemas, né? E no começo do ano, muita gente querendo dizer que o Jared Goff de 2018 voltou, e eu sempre com um pé atrás, e o tempo tá mostrando que eu tava certo de ter um pé atrás, porque eu não acho que é um Jared Goff diferente de 2019. O Dolphins é um bom time, mas não é um grande time, não é um time nem muito bom, é um time bom, mediano para bom, e os Rams cometeram todos esses erros. A esperança do torcedor dos Rams é que foi aquele jogo que deu tudo errado e que eles consigam consertar os erros, mas eu acho que nem contra os Bears eles jogaram tão bem assim. Mas enfim, vamos seguir agora para um jogo que é importantíssimo na disputa pelo Wild Card na AFC. Cleveland Browns contra Los Angeles. Los Angeles, não sei porque eu cismei com isso. Em vez de chamar de Oakland, eu tô chamando de Los Angeles, mas é Las Vegas Raiders. 16-6. Um jogo super estranho, né, Giovana? Porque começou, parecia que tava tendo um furacão, aí depois parecia que tava chovendo, depois parecia que tava nevando, depois o tempo abriu um pouco. Um jogo muito estranho, mas que os Raiders saíram com uma vitória importantíssima. A mãe natureza não estava muito afim desse jogo. E também não é um jogo que eu recomendo se você quiser assistir depois, tá? Tem jogos muito melhores se você quiser curtir essa rodada posteriormente. A Mas mãe foi um jogo natureza que bloqueou 2 field goals nesse jogo, né? também. A mãe natureza quis um placar bem baixo e um joguinho bem mais ou menos. Assim, os Raiders saíram com uma vitória bem importante. O Derek Carr, assim, um touchdown, mas não teve muito mais que 100 jardas. O Josh Jacobs correu bem. O Darren Waller foi o principal recebedor do time.
E o Baker Mayfield, assim, se o Derek Carr foi bem, o Baker Mayfield eu não sei o que falar. Porque meio que o que ele teve na atuação passada, né, para ganhar, esqueci agora o adversário, mas que os Bengals, foi contra os Bengals? Foi contra os Bengals, Então, é. ganharam. Isso. O que o Baker Mayfield jogou naquela partida, acho que ele jogou tudo ali e esqueceu de trazer dessa vez. Ah, tava sem o Odell, mas assim, mesmo com o Odell, tinha jogo que já não tava fazendo muita coisa. E o jogo da semana passada, o bom desempenho dele foi quase todo sem o Odell, né? E, então eu concordo, não dá pra colocar aí como desculpa. O Jarvis Landry teve um jogo horrível, ele teve 11 alvos e 4 recepções, teve alguns drops ali bem feios, mas eu acho que o clima ali, a ventania, influenciou bastante. Já não são dois bons ataques, né? O do Raiders até eu acho que é melhor, mas não são dois grandes ataques. E aí, quando as condições de jogo estavam tão difíceis, eu acho que influenciou bastante. Mas é aquilo, uma vitória importantíssima aí para os Raiders na disputa pelo Wild Card. A gente tem mais dois jogos do primeiro horário antes de passar para o segundo. Vamos começar pelo Colts, que passou com facilidade pelos Lions, 41-21. Philip Rivers jogou muito bem contra uma defesa bem questionável do Detroit Lions. Teve 23 de 33 passes, 262 jardas, 3 touchdowns. Ele jogando no estádio fechado ajuda bastante o desempenho dele. O Jonathan Taylor, eu até estava conversando com o Vitor, que é torcedor dos Colts, antes do programa, e ele falando que esperava um Jonathan Taylor explosivo, e até agora não é isso que a gente viu. O T.Y. Hilton saiu do jogo machucado, mas é uma vitória importante para os Colts, que vinha dando ali algumas engasgadas, mas jogou o Philip Rivers, vem fazendo uma sequência boa agora, né? Jogou bem na última rodada, enquanto os Lions são os Lions, sem problemas, a defesa é horrível e, sinceramente, eu acho que tem chance de você estar escutando esse podcast e o Matt Patricia ter sido demitido. Vamos passar para o último jogo agora, que eu quero a sua opinião rápida, Giovana, porque envolve um time de futebol americano profissional enfrentando um time semi-profissional, que é o New York Jets. Chiefs venceram por 35-9. Assim, os Chiefs fizeram o que se deve fazer contra um time ruim, que é atropelá-lo, mas a decepção fica porque não teve lei do ex mesmo do Le'Veon Bell, né? Pois é, assim, eu vi muitas pessoas no Twitter colocando que o Le'Veon Bell ia ter 200 jardas de scrimmage, 2 touchdowns, mas no final, assim, acho que ele não chegou a 100 jardas de scrimmage, honestamente não sei. O ataque foi o Patrick Mahomes lançando bola, né? Mais de 400 jardas, 5 touchdowns. Travis Kelce apareceu muito bem, o Tyreek Hill com 2 touchdowns, Mecole Hardman também pegou o seu touchdown. Então, assim, o resultado não é nenhuma surpresa. Talvez pode ser uma surpresa porque eu vi que gente esperava que esse jogo fosse tipo 49-0. Os Jets ainda conseguiram um field goal, né? Não ficou tão feia a situação. Porque Uhum. eu particularmente esperava que, assim, podia ser, tipo, um 40, não 49, mas assim, um 42-0, para ver se o Adam Gaze é demitido, para ver se finalmente vai, sabe? Verdade, não tem nem muito o que falar desse jogo. Só uma coisa que eu acabei que eu não falei dos Colts, né? Pra fazer justiça ao torcedor dos Colts, a defesa vem jogando muito bem, a linha defensiva jogou muito bem. DeForest Buckner vem fazendo uma ótima temporada, vem sendo ali talvez o segundo melhor defensive tackle humano. Mas é isso, vamos passar para os jogos do segundo horário e vamos começar por 49ers e Seahawks, né? O jogo que pouca coisa deu certo pro 49ers e é um time que perdeu aí o Tevin Coleman por lesão, perdeu o George Kittle, chegou a deixar o jogo, o Jimmy Garoppolo foi pro banco depois de 2 quartos e meio péssimos e o Nick Mullins entrou e foi muito melhor, 18 de 25, 238 jardas, 2 touchdowns, mas do outro lado o Russell Wilson fez mais uma grande partida e o DK Metcalf, né, que continua sendo um dos melhores wide receivers da temporada. E é aquilo, Giovana. Eu falei no Esquenta NFL de hoje que pro 49ers vencer esse jogo, tinha que muita coisa dar certo. E o Seahawks ele tem uma coisa que ele faz muito bem e que não varia tanto, que é o seu ataque aéreo com o Russell Wilson. E a gente mais uma vez mostra como é importante ter um grande quarterback. E assim, tem vários setores que o 49ers são melhores que o Seahawks.
Mas o Russell Wilson jogando nesse nível, você tem que fazer uma partida quase perfeita, o que o 49ers foi bem longe. Com certeza. O Garoppolo começou mal, aí no final ele saiu machucado. Aí o Mullens entrou, fez uma atuação convincente, mas não dá nem para assim, o torcedor pensar, tem que trocar o Garoppolo e pôr o Nick Mullens, porque a gente viu o que aconteceu quando o Mullens entrou em Sim. campo esse ano também. Não dá para pensar assim, o problema é o de medir, a gente pode pegar o reserva e colocar e vai dar certo. Também não é assim que funciona. Então, assim, eu gostei na atuação dos 49ers de ver o Brandon Ayuk. Eu acho que ele tem feito um bom trabalho nessa temporada. Quando ele está sendo bem acionado, está sendo bem utilizado no esquema do Shannon. Uhum. E do lado do Seahawks, né, o Russell Wilson, uma coisa que eu gosto muito desse ataque aéreo é que você simplesmente não sabe o que esperar dos wide receivers. Tem jogo, que nem na semana passada, que é o jogo do Tyler Lockett. Só ele recebe bola e o DK recebe uma bola ou outra. O jogo de hoje foi o contrário, foi o jogo do DK Metcalf e o Tyler Lockett apareceu de vez em quando. Acho que ele teve 3 recepções, alguma coisa assim. E tem jogo que os dois são muito parelhos. Então, assim, o Seahawks tem uma ótima dupla, que não é uma das duplas que é muito citada pelas pessoas, né, como uma das grandes duplas de wide receivers na NFL, mas eu acho que é uma boa dupla. Uma ótima dupla. Pra mim, não é citada, mas é uma das melhores da NFL, né? E assim, tem dois wide receivers que parte do que faz eles especiais são as bolas longas. E o Russell Wilson é o melhor quarterback passando a bola longa, né? E você tocou no ponto certo. Tem jogo que vai ser o Tyler Lockett, como foi aquele jogo contra os Cardinals, e tem jogo que vai ser o DK Metcalf. Ele, assim, o DK Metcalf, assim, eu tuitei sobre, eu botei um qualificador do acho, ou botei talvez, agora eu não lembro, mas ele é o melhor atleta na NFL. A gente tem uma liga que tem talvez a melhor coleção de atletas, e eu falando só de habilidade atlética, no mundo, né, em qualquer esporte. E o DK Metcalf, nesse universo, ele tá acima e ele é destacado. É difícil acreditar que um cara tão grande quanto ele é tão forte, tem tanto equilíbrio e tá se desenvolvendo como corredor de É rotas, tão né? rápido também, né? Sim, Ele e. perseguir o da Baker no último jogo, Não, aquilo lá foi sensacional. aquilo é que assim, aquilo, ele ser rápido em linha reta é algo que a gente já esperava vindo do draft, né? Mas ele teve aquela questão dos trios de agilidade serem piores do que o Tom Brady e tal. Mas ele tá se desenvolvendo muito bem. Ele é um cara que, quando ele tá ali nesse nível e o Russell Wilson tá mandando a bola na direção dele, ele é um dos caras mais difíceis aí de se parar na NFL contra uma secundária do 49ers que vinha jogando bem, né? Vinha acima das expectativas e não teve nenhuma resposta pro DK Metcalf. Ele foi a diferença ali desse jogo. E o 49ers torcer para a lesão do Fred Warner não ser séria, torcer para a lesão do George Kittle não ser séria. Já vi que não foi fratura, que é, já deixa o torcedor do 49ers mais calmo. E é um time que vai brigar ali por uma vaga de wild card. Agora, Seahawks 6-1, eles 4-4, a divisão saiu totalmente do alcance e eles têm, assim, eles vão ter uma off-season aí que eles vão precisar tomar uma decisão sobre o Jimmy Garoppolo, porque ele limita esse ataque, né? Ele teve momentos ali que, em 2019, que ele foi muito bem, e teve outros que ele limitou esse ataque, mas em 2020, também por causa das lesões, temos que ser justos, mas ele vem limitando o que esse ataque pode fazer. Vamos passar para o jogo mais feio da rodada, quer dizer, se bem que Raiders e Browns também foi dose, mas Saints e Bears, um jogo que nenhum dos dois times queria vencer. Os Saints acabaram vencendo na prorrogação pelo placar de 26-23, depois que os Bears empataram o jogo no tempo regulamentar com uma falta, quer dizer, com a decisão da arbitragem de dizer que o movimento já havia terminado e com isso invalidando o fumble que o Kmet sofreu, Tyrande dos Bears, que eu achei que foi bem questionável, na hora eu achei que tinha sido fumble, mas aí veio a prorrogação, os dois times ali trocaram punch, né? O Saints uma decisão inexplicável de ir para um punch numa quarta para duas no meio do campo e depois ali chutou um field goal de 40 jardas quando tinha tempo para avançar mais, ou seja, foi um show de horrores esse jogo e os Saints venceram.
Começar falando do Saints, Giovanna, a gente fala, você que é torcedora dos Panthers, você vê o Drew Brees bem de perto, e uma das grandes histórias dessa temporada é o declínio do Drew Brees. E ele nas últimas semanas ele vem jogando muito melhor, mas num jogo em Chicago, na grama natural, num estádio aberto, com vento, a gente vê muito mais as limitações dele do que num estádio fechado com tempo controlado, como é no Superdome ou como é no Mercedes-Benz Stadium, né? Sim, não dá para fingir que não tá tendo um declínio do Drew Brees. Esse é um jogo que chega até a estatística a parecer meio enganosa, porque você olha a estatística e você fala, ah, ela é positiva. Você olha a estatística e fala, ah, ele jogou bem. Só que na verdade, sim, ele teve alguns bons passes, mas no geral, assim, ele poderia ter tido muito mais, e em outras temporadas ele teria feito muito mais contra essa defesa dos Bears, que mesmo sendo uma defesa boa, ainda assim, ele poderia ter feito um estrago muito maior. Os Saints foram para o jogo de novo sem o Michael Thomas. Michael Thomas, será que ele volta ainda essa temporada em campo pelo Saints? A essa altura do campeonato, Essa, esse último, essa última qualificação que você fez que deixa a gente com um pé atrás, né? Porque ele não jogou o primeiro jogo, aí se machucou, aí ele ia voltar, teve aquela briga. Aliás, o cornerback que brigou com ele no treino foi o mesmo que apanhou do wide receiver lá dos Bears, o Williams. Inexplicável aquilo. O cornerback do Saints, que agora me fugiu o nome, deixa eu ver se. O Garner Johnson. Ele não tava nem marcando o Williams no lance. E ele saiu puto e partiu pra cima do cornerback do Saints. Nenhum sentido aquele lance. Mas, falando do Michael Thomas, né? Ele teve aquela briga, foi suspenso pela comissão técnica, e aí, em vez de voltar no jogo seguinte, mais uma lesão. Então, eu acho que alguma coisa estranha, mas eu ainda acredito que ele vai permanecer como jogador do Saints. Não tem muito o que elogiar desses dois times. A defesa do Bears é boa, mas não tem nenhuma defesa ótima esse ano. A defesa do Saints é bem ruim e deixou o ataque dos Bears marcarem 23 pontos com o Nick Foles, que vamos ser bem sinceros, ele não tem condições de ser quarterback titular na NFL. Ele nunca uma defesa ofereceu um sec a ele que ele recusou. Ele Eu não consigo lembrar de um quarterback que aceita mais sacks do que ele. E sack é uma estatística que muitas vezes a pessoa, ele sofreu X sacks. Essa linha ofensiva é péssima. Mas é uma estatística muito influenciada pelo desempenho do próprio quarterback. E o Nick Foles sofre muitos sacks. E dá pena do Allen Robinson, por exemplo, que teve mais uma ótima partida. O brasileiro Caio Santos chutou o field goal de empate que levou o jogo para prorrogação. Então, não sei, eu não gosto muito de nenhum desses dois times. Dois times que têm boa chance de chegarem ao wild card, mas eu particularmente, não sei você, Giovana, eu não consigo ver nenhum dos dois fazendo qualquer tipo de barulho no playoff. eu acho que eles brigam por vaga no wild card. É até bom que vai ter 7 times esse ano, né? É. Uhum. Mas, assim, se conseguirem passar, vai ter que ter, assim, algum erro absurdo do outro time. Ou Ou enfrentar o Eagles, ou o campeão da NFC Leste. pode ser, isso também vai ser uma ótima coisa. Quem pegar o Eagles ali não pode perder, pelo amor de Deus. É, a É, gente tá gravando aqui no. A gente tá gravando aqui antes do Sunday Night Football terminar, né? Então pode ser que o Cowboys tenha vencido e a gente tá falando aqui, cravando aqui Eagles e não seja esse o caso. Mas uma. Eu não gosto nenhum desses dois times. Vamos ver o que eles fazem daqui até o fim da temporada. Vamos passar agora para Chargers e Broncos. Um jogo que os Chargers eles estavam com a vitória nas mãos. Eles chegaram a estar vencendo o jogo por 10 pontos com 7 minutos para o fim do último quarto. Mas os Chargers fizeram como os Chargers sempre fazem. Aliás, eles chegaram a estar vencendo por 24-3 também no terceiro quarto, né? Então 21 pontos. Se fosse 28-3, aí teria sido muita coincidência. Mas 24-3 no terceiro quarto, 10 pontos no último quarto. E os Chargers fizeram algo que. O Atlanta Falcons, ele vem tirando um pouco ali do brilho dos Chargers, né? Vem superando nesse quesito, mas os Chargers tiraram a derrota das garras da vitória, sofreram 21 pontos no último quarto e foram derrotados de virada pelo Denver Broncos, num passe com um cronômetro zerado do Drew Lock pro KJ Hamler.
E é aquela coisa do o Chargers é o time hipster, que o Atlanta Falcons recebe todos os elogios aí por perder jogos de forma inacreditável, mas os Chargers estavam fazendo isso muito antes de ser moda, né, Giovana? Com certeza, os Chargers é um time que eu olho, eu gosto muito do time desde a época do Philip Rivers, né? Eu sempre falei que o Philip Rivers me dá um pouco de dó que ele nunca tenha conquistado um Super Bowl, porque eu acho que ele merecia na época assim, no auge dele. E agora você vê que o Justin Herbert está jogando bem, né? Tinha muita gente achando que tinha sido uma escolha ruim, questionável do time, que ele não ia jogar bem, né? Era um cara só com um braço forte e nada mais. Eu lembro de ter lido isso na época Eu do falei draft. isso. Eu falei isso. Eu não sabia se era, não sabia que era você, mas Não, eu mas lembro. eu não gostava dele na época do draft e ele tá me provando que eu tava totalmente errado. Ele tá jogando tão bem e assim o ataque tem peças que eu considero muito boas, né? O Keenan Allen acho que é um bom wide receiver subestimado. E assim, o time foi lá e me entregou o jogo, cronômetro zerado, assim, méritos também dos Broncos por terem conseguido a virada, os 21 pontos no último período, também mérito. Mas assim, os Chargers eles foram lá e eles foram Atlanta Falcons, porque acho que isso já é um substantivo patenteado para finalizar uma grande virada, né? Assim, Atlanta falconizou Aí é um verbo. esse jogo, um verbo, um termo assim, já virou uma patente. Sim. É, e Diria que assim, um neologismo. pode ser também. Então, assim, deixaram escapar a vitória, o que poderia ter sido assim. Ia ser impressionante, né? Os 3 quarterbacks do draft desse ano iam ter ganhado o jogo. Verdade. Mas Mas assim, aí. pode concluir. Não, mas eu ia falar, aí eles deixaram ter o TD com o cronômetro zerado, e o melhor é que rolou uma briga na hora de chutar o extra point. Eu sempre penso isso. Eu acho que em situações como essa, o time que depende do extra point errado pra levar pra prorrogação ou para ganhar o jogo, eu acho que eles têm que zombar tudo no extra point. Tem que pular duas vezes e bloquear claramente antes do jogo, arrumar briga com o holder, arrumar briga com o long snapper. Aí, pô, vai consegue tirar o long snapper do jogo, expulso com ele. Tem que fazer que zomba o jogo de alguma forma. E eu achei que o Chargers nesse ponto fez certo. Mas, assim, acho que uma coisa que resume esses dois times. A gente tá elogiando o Chargers, tá elogiando o Justin Herbert. Todo mundo gostava muito desse elenco dos Chargers e tudo. O Denver Broncos é aquele time que perdeu muito talento na off-season, na defesa, né? No ataque, wide receivers machucados. O Drew Lock, com exceção de algumas pessoas que amam o Drew Lock, a maioria não via o motivo para tanta empolgação e tal. Então, claramente, a visão do público era muito mais positiva dos Chargers do que dos Broncos. Mas os Broncos são 3-4, os Chargers estão 2-5. O Broncos está na frente dos Chargers. É uma franquia mais sólida e isso é difícil de entender, né? Mas a solidez do Denver Broncos e o oposto, que é o caso dos Chargers, a gente vê em vitórias e derrotas. O Chargers volta e meia, eles perdem jogos assim e eu não sei como consertar. Se soubesse como consertar, eu ficava milionário ensinando pro Chargers, pro Falcons, pro Lions, como tirar essa energia negativa da franquia. Mas vou passar agora pro Sunday Night Football. Antes, vou me despedir da Giovanna Stuck. Você pode seguir ela lá no @G_Stuck, tweets sobre o Carolina Panthers, eventualmente. Você não twitta muito sobre Harry Potter, mas eu sei que você gosta de Harry Potter, assim como eu. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima. Sunday Night Football, vitória do Philadelphia Eagles para cima do Dallas Cowboys, um jogo que sinceramente nenhum dos dois times tem motivo para ficar feliz com o que aconteceu. Foi uma partida vergonhosa, um baixíssimo nível técnico, um dos piores jogos de futebol americano que eu já tive o desprazer de assistir na minha vida. E dois péssimos times, e um deles é o líder da AFC Leste, estaria nos playoffs se a temporada terminasse hoje, que é o Philadelphia Eagles, que mostra que essa divisão tá caminhando para ser a pior da história da NFL, né? Não acho que nem seja uma hipérbole falar isso. O Carson Wentz
regrediu ali ao desempenho dele de setembro. Ele tinha dado sinais de evolução em outubro, mas ele virou o mês, ele voltou a ser o quarterback de setembro, que era um dos piores titulares na NFL. Ele foi péssimo, lançou 2 interceptações contra... E foi interceptado 2 vezes pelo Trevon Diggs, que, sem exagero, vinha sendo um dos piores defensive backs da NFL na temporada. O calouro, que era um bom prospecto, eu vi muita gente que eu respeito que gostava dele, só que, assim como tudo no Dallas Cowboys, ele vinha sendo muito queimado, vinha muito mal. E o Carson Wentz lançou 2 interceptações na mão dele, né? E 2 passes bem ruins. Nada os Eagles fizeram bem. Porque, tudo bem, a defesa cedeu 9 pontos. Eu falo 9 pontos, vou ser bem sincero, eu tô gravando aqui com 3 minutos e 43 pro fim do último quarto. Porque no momento que os Cowboys cederam aquele safety para chutar o free kick, eu vi que eles já estavam ali balançando a bandeira branca. Mas, pode ser que os Cowboys tenham marcado mais pontos, mas o Ben DiNucci não tem nenhuma condição de jogar futebol americano profissionalmente na NFL. Zero condições, ele não tem capacidade para isso, né? Ele foi colocado numa posição para a qual ele não tem capacidade de brilhar. E o Philadelphia Eagles soube se aproveitar, não precisou fazer muita coisa, né? Precisou deixar ele agir por si só, que a natureza tomava conta. E ele não ele conseguiu 61 jardas em 11 alvos para o Michael Gallup, que não é nada eficiente. A Mari Cooper, ele só teve uma recepção. O Ezekiel Elliott, péssimo, vencendo um dos piores running backs titulares na NFL. Eu sinceramente acredito que nesse momento talvez seja melhor você dividir mais essas carregadas, Ezekiel Elliott e Tony Pollard. Tony Pollard parece mais explosivo, parece melhor do que o Ezekiel Elliott. Nem sempre isso se traduz quando você aumenta a carga de um running back, mas eu acho que vale o teste. Eu sei que o Ezekiel Elliott recebe os 15 milhões, mas se o objetivo do time é ser competitivo, eu acho que ajudaria. Não muito, mas o Tony Pollard, ele parece um running back melhor do que o Ezekiel Elliott. Eu nunca sei o que eu faço, porque quando eu falo mal de running back, o pessoal reclama, o Gabriel só fala mal de running back. Quando eu falo de running back, tento fazer alguma análise, eu recebo mensagem, você falou que o running back não importa e agora tá falando aí, então eu não tenho como vencer nessa. Só acho que o Dallas Cowboys não tem nenhuma condição de mover a bola e de parar o adversário, impedir que o adversário mova a bola. E enfrentou um Philadelphia Eagles que teve um péssimo jogo. Eu acho preocupante, porque os Eagles fizeram bons jogos contra os Steelers e contra os Ravens, perderam. E contra os Cowboys desceu ao nível dos Cowboys. Eu não gosto de time que tem capacidade de fazer jogo competitivo com times bons, mas descem de nível, igualam o nível ali de baixo dos oponentes. Se o Philadelphia Eagles, se a evolução que eu esperava do Philadelphia Eagles fosse real, eles tinham passado sem problemas por cima do Dallas Cowboys. E não foi o que aconteceu. O jogo foi muito mais equilibrado. Eu acho que foi um jogo vergonhoso, mais ainda para o Philadelphia Eagles, que se posiciona como favorito na NFC Leste. Mas é isso, esse foi o podcast Cara dos Esportes pós-rodada. Muito obrigado a Giovana, muito obrigado a você que escutou o programa. O podcast Cara dos Esportes volta na terça-feira com um programa exclusivo para apoiadores. Se você não é um apoiador, vai no link na descrição, saiba como se tornar um. Você contribui com o meu trabalho e ainda recebe benefícios exclusivos. E volta o programa normal na quarta-feira, preview da semana 9, esquenta NFL domingo 11 horas da manhã e podcast pós-rodada, sempre esse schedule. Então é isso, pessoal, até a próxima, tchau.